Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 3/1 de 2024. Calendário extremamente recheado, muitos jogos, então vamos acelerar aqui. Hoje foi complicado trazer para vocês aqui as grandes opções da rodada para vocês fazerem investimentos, mas vamos debater, analisar cada um dos jogos com números, estatísticas e informações para quem sabe vocês serem bem lucrativos. Ontem 100% de greens lá no nosso grupo VIP, chamem no WhatsApp, no contato que tá aqui do lado, menor preço do mercado e o grupo VIP mais completo. Ontem a galera que entrou praticamente já recuperou esse valor e também conseguiram ali, né, adicionar muito conhecimento à sua base de informações, com os nossos guias, e-books e muito conteúdo extra que a gente passa para vocês serem mais lucrativos. Meta de 300 likes para esse vídeo de hoje, clica no botão de joinha. Amanhã só temos 2 jogos, então pra gente entender que vale a pena trazer vídeo aqui para vocês amanhã com apenas 2 partidas, clica no botão de joinha, não custa nada, vai ajudar muita gente. Se a gente bater a meta de 300 likes, a gente traz vídeo para vocês amanhã também. E lembrando que todas as informações que a gente passa aqui nos vídeos, como por exemplo, ontem citamos ali a pontuação e um bom jogo do Sabonis, também citamos ali, quem sabe, um over em pontos do Ja Morant, esse tipo de coisa, bola de 3 do Embiid, a gente sempre passa aqui para vocês de forma solta na partida, mas vocês podem, através de tempo, conhecimento e também experiência, fazer análises como as nossas através do material que a gente disponibiliza no VIP, para poder também operar nesses mercados diferentes que existem dentro de cada uma das rodadas. Além do que a gente passa aqui, onde a gente só passa nosso palpite, a nossa visão, a gente também quer que vocês pensem por si mesmos e também sejam mais lucrativos, beleza? Falando aqui de Cleveland Wizards, os Cavs jogam hoje sem o Evan Mobley e Darius Garland mais uma vez, contra um dos piores times da NBA. O Washington Wizards não só é um dos últimos colocados da Conferência Leste, como também eles são um dos piores times de toda a NBA. O terceiro time com menos vitórias e são também a pior defesa de toda a liga. Eles jogam num ritmo alto, mais rápido da NBA, o que significa que os Cavs podem produzir muito bem ofensivamente contra esse adversário que é tão frágil na defesa. A gente também tá falando de um Wizards que tem muitas dificuldades com pivôs. Eles são o time que mais sofre pontos para jogadores dessa posição e também são o time que mais cede rebotes, olho nos rebotes, pontuação quem sabe ali do Jarrett Allen. Eu acho que a pontuação tá bem esticada, tá? Mas nos rebotes dá pra gente acreditar, porque o Wizards é um time que arremessa muito por conta desse ritmo. Eles não têm uma eficiência ofensiva tão boa. Os Wizards são dos 10 piores times na hora de converter pontos na NBA por 100 posses de bola. Consequentemente, com erros, você tem mais rebotes sobrando para que o Jarrett Allen limpe o aro. Só que para essa partida, a minha recomendação é a vitória dos Cavs. A odd tá baixa, mas dá pra gente tentar operar ali com uma dupla, tripla, múltipla, ou tentar pegar essa vitória no ao vivo. Nos últimos 15 jogos, o Washington Wizards venceu 3 e perderam 12 jogos. Se a gente for organizar aqui por data, a gente pode observar que o calendário deles não foi tão agradável. Nos últimos 5 jogos, apenas uma vitória contra o Brooklyn Nets, e eles têm algumas dificuldades de vencer fora de casa. Só conseguindo vencer o Portland Trail Blazers dentro desse calendário de 15 partidas recortadas. Eles sofreram 128,6 pontos nesse recorte e fizeram 117,3, por isso também eu acredito que os Cavs devam vencer, convencer e fazer valer o seu mando de quadro. Vamos falar agora de Pacers e Bucks. Aqui a gente tem um jogo em que tudo parece muito previsível, eu acredito que vai ser muitas coisas para a gente operar, trabalhar, inclusive é um bom jogo para se trabalhar com múltipla dentro de uma mesma partida, porque geralmente o que vem acontecendo nos confrontos entre essas franquias são coisas bem previsíveis, com exceção do resultado. Os Pacers mais venceram do que perderam para os Bucks nessa temporada. A gente está falando de um confronto que aconteceu recentemente, a maioria deles são muito bem pontuados, e o Milwaukee Bucks quer dar o golpe, né, a vingança aí contra o Indiana Pacers, mas a gente não gosta de se basear as nossas entradas em é o jogo da vingança, é o jogo da revanche, eu acho que eles vão entrar motivados. Não, a gente gosta dos números estatísticos e o que a gente tem aqui é um Indiana Pacers que é uma das piores defesas da NBA, o time que mais sofre pontos para power forward em toda a NBA, posição do Giannis Antetokounmpo, eles são também um dos 10 times que mais cedem bloqueios, tocos pro jogo em toda a liga, e para a posição do Giannis eles são o 4º time que mais cedem esses bloqueios. Geralmente as linhas do Giannis estão ali em 0.5, que é muito bom pra gente trabalhar, no máximo 1.5, então esse vai ser o meu palpite para essa partida, lembrando que tudo aqui faz sentido. Pontuação do Haliburton, pontuação ali totais, pontuação do Giannis Antetokounmpo, tem muita coisa mesmo pra gente trabalhar aqui, mas eu vou trabalhar aqui com os bloqueios do grego, a odd tá, eu considero baixo, eu gosto de trabalhar ali a partir de 1,50, mas eu acho que tem bastante valor. É um dos melhores defensores da NBA, um dos melhores bloqueadores, e o Indiana Pacers, principalmente ali com o TJ McConnell, eles gostam bastante de fazer alguns arremessos bem precipitados, ele não tem tanta altura, então fica fácil ali bloquear ele. Se formos observar aqui os últimos 10 jogos do Giannis, ele conseguiu pelo menos um bloqueio em 70% dessas partidas. Ele tem uma média de 1.1 bloqueios por jogo, o que também é muito interessante. E contra o Indiana Pacers ele conseguiu bater essa meta nos 2 confrontos que aconteceram no recorte dessa temporada. Inclusive, um dos jogos ele fez a maior pontuação de toda a sua carreira, com 64 pontos e 71% de field goal. Olho no Giannis, a linha dele também tá muito alta, o pessoal tá entrando em peso a favor dele, mas eu prefiro acreditar que ele vai conseguir aqui esse over
em bloqueios, beleza? E agora vamos falar aqui de Hawks e Oklahoma City Thunders. A gente tem um confronto aqui que eu considero bem equilibrado, mas o Oklahoma City Thunders vive o melhor momento e apesar de vir de um back-to-back, jogar fora de casa, é um time que tem um encaixe muito legal para produzir contra os Hawks. Então eu acredito que eles vençam, desde que eles venham saudáveis com Chet Holmgren, com Shai Gilgeous-Alexander, e a tendência é que eles venham. Se a gente for observar aqui nos últimos 15 jogos do Atlanta Hawks, eles só conseguiram vencer 5, perderam 10 e mais do que isso, venceram alguns adversários bem ruins, como o Pistons, o Washington Wizards e o San Antonio Spurs dentro desse recorte. Se a gente for fazer uma organização aqui por data, nos últimos 5 jogos, eles só têm uma vitória contra o péssimo Wizards. Eles sofreram 124 pontos, fizeram 121.9, então a gente tem aqui a noção de que os jogos dos Hawks são bem ofensivos, porque eles são ataque de top 10 e uma defesa entre as 10 piores. Jogam no ritmo alto e sofrem muitos pontos no garrafão, onde o seu adversário tem mais facilidade de pontuar, principalmente hoje, no caso, o OKC. A gente está falando de um time que domina a média e curta distância, com Josh Giddey, Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren, entre outros jogadores. Mas o OKC também é um time de top 10 em bolas de 3 convertidas por jogo. Nos últimos 15 jogos, eles venceram 12 e perderam apenas 3 contra times ali que prometem estar nos playoffs nessa temporada. Sacramento Kings, Los Angeles Lakers e também o Houston Rockets, claro. Alguns deles através do play-in, mas ainda assim são adversários de um bom nível. Eles fizeram 124.7 pontos por jogo, sofreram 115.5, que dá uma diferença média muito positiva para eles, mas, repito, a gente está falando aqui de encaixe. E o Atlanta Hawks é o time que mais sofre pontos por jogo e também um dos 10 times que mais sofrem bolas de 3 para jogadores da posição de shooting guard, que é a posição onde joga o principal destaque do OKC, o Shai. Outras posições na qual eles sofrem bastante é a posição aqui de power forward. Então um jogador ali bem subestimado, que dá pra gente ficar de olho na linha de pontos dele ali, pontos de linhas baixas, é, por exemplo, o Jalen Williams, que vem jogando muito bem, joga nessa posição, pode contribuir bastante. Ele que faz um revezamento ali de ala de força ali com o Luguentz Dort. Mas o que eu tô querendo dizer é que a gente tem um encaixe bem legal aqui pro Oklahoma City Thunders vencer essa partida. Uma coisa que a gente precisa tomar cuidado é que eles são o terceiro time que mais cede bolas de 3 para armadores na liga. Com isso, o Trae Young pode ter um jogo aqui destacado, mas ainda assim eu vou ficar a favor do time que tem um ataque superior, apesar da diferença ser pouca, e também de um time que tem uma defesa aí sim muito superior. A terceira melhor defesa da NBA hoje encara a quarta pior. Então vamos ficar a favor do OKC, que tem como grande desvantagem aqui o mando e também a questão de que eles jogaram ontem um jogo cansativo, exaustivo, pegado contra o Boston Celtics, mais uma vitória que também motiva eles a virem com mais confiança para encarar esse Hawks. Agora falando aqui de Rockets e Nets e também de Timberwolves e Pelicans, a gente vai fechar uma dupla aqui para vocês. A gente vai confiar nas defesas mandantes e também na fragilidade ofensiva dos seus rivais, que em um jogo consecutivo, cansados, podem não conseguir pontuar tão bem. A gente vai aqui de menos de 117.5 pontos dos Pelicans e a gente também vai colocar aqui um abaixo de 117.5 pontos também do Brooklyn Nets. Deixa eu só encontrar aqui ó, menos de 117.5 pontos dos Nets. Vamos fechar aqui essa oddzinha de 1,50, que é o mínimo que a gente gosta de trabalhar, e tá de bom tamanho aqui, odd de 1,54 para esses dois times não pontuarem tão bem. Primeiro vamos analisar aqui a defesa do Houston, que pode minar o jogo do seu adversário, Nets. Nos últimos 10 jogos, o Houston sofreu 109.9 pontos dos seus adversários, deixaram times que são elites ofensivas como o Dallas e o Denver abaixo de 100 pontos, também deixaram outra elite ofensiva, o OKC, em 101, e mais do que isso, eles sofreram menos de 117.5 pontos na maioria desses jogos. Eles só sofreram mais contra Indiana, Phoenix, Philadelphia e Atlanta, que são times aí que jogam num ritmo alto e têm excelentes pontuadores individualmente falando. Contra o Brooklyn Nets, eu acho que eles vão ter mais facilidade. Os Nets nos últimos 10 jogos fora de casa fizeram 109.2 pontos por partida, superaram os 117.5 pontos em apenas 30% das partidas que fizeram nesse recorte. 2 delas foram contra uma das piores defesas da NBA, Detroit, e contra uma defesa que também tende a estar ali no top 10 dentre as piores, a dos Kings, e ainda assim foi por apenas um pontinho. Se a gente for olhar aqui a eficiência ofensiva do Brooklyn Nets e a eficiência defensiva do Houston Rockets, a gente pode ver que os Rockets saem em vantagem. Eles são uma defesa de top 10, eles são também um dos times mais lentos da NBA, o terceiro mais lento, e com a velocidade baixa você cede poucos arremessos por minuto para os seus adversários. Enquanto que os Nets também é quase um dos 10 menores ritmos da liga. Vamos falar aqui a respeito de eficiência ofensiva. Os Nets é o 14º melhor ataque da NBA por 100 posses de bola, mas se a gente for fazer um recorte dos últimos 10 jogos, a gente pode ver que eles pioraram bastante. O Brooklyn Nets foi o 6º pior ataque da NBA nesse período e continuaram jogando em um ritmo lento. O 5º mais lento da NBA, o que justifica um jogo under por parte deles.
Se a gente for observar aqui, o melhor jogador que joga na posição de ala do Brooklyn Nets, que é o Mikal Bridges, joga na posição em que o Houston Rockets é um dos 10 times que melhor defendem em toda a NBA, mas limitam a pontuação dos seus adversários. Outra posição aqui que a gente vale destacar, shooting guard, Cam Thomas, outro cestinha do Brooklyn Nets, joga nessa posição, reveza ali na armação com o Dinwiddie, mas ainda assim é a posição em que o Houston é o segundo time que menos permite pontos para o jogo, e também eles são um dos 10 times que menos permitem bolas de 3 para jogadores dessa posição em toda a liga. Então acho que eles vão limitar bastante os Nets. Mas agora, por quê? Eu acredito que o Minnesota vai limitar o Pelicans. Os Pelicans jogaram ontem, foi um jogo em que eles resolveram cedo, mas foi um jogo corrido e com pouca eficiência também, o que anima bastante a gente. Nos últimos 15 jogos em casa, o Timberwolves sofreram uma média de 102 pontos, só sofreram mais de 117,5 pontos uma vez contra o Sacramento Kings, que usa e abusa das bolas de 3 e quando ela tá caindo não tem o que fazer, são muitos bons arremessadores, coisa que o New Orleans Pelicans não tem. Se a gente for olhar aqui em número de bolas de 3 feitas por jogo, os Pelicans são o 6º time com menos bolas triplas e eles são um time também não tem tanta eficiência nesse tipo de arremesso. Eles são apenas o 14º em arremesso de bolas triplas em toda a liga. Só que se a gente for observar também, a eficiência defensiva do Timberwolves anima demais a gente. É o time que melhor defende na NBA, sofrem 108,2 pontos por 100 posses de bola. É um time que também vem jogando num ritmo lento, quase um dos 10 mais lentos da NBA. E a gente tá falando aqui de um Pelicans que recentemente até vem atacando bem, mas eles no geral são o 15º melhor ataque da NBA por 100 posses de bola e dependem muito de um arremesso de bolas curtas. O Minnesota, em casa, é o segundo time que menos sofre bolas de 3 por jogo. E a gente também tem aqui a boa notícia de que o Timberwolves é um dos 10 times que menos levam seus rivais para a linha de lance livre na liga. O que também é muito bom para a gente ter uma pontuação, quem sabe, mais baixa dos Pelicans. Beleza? Falando aqui de Grizzlies e Raptors, só passando rapidinho por essa partida, porque eu acho que é um jogo bem complicado, eu acho que alguns jogadores que vocês têm que ficar de olho é no RJ Barrett, que acaba de estrear pelo Toronto Raptors, tem um bom chute de 3, veio para isso, e a gente tá falando de um Memphis, que é um dos times que mais sofrem bolas triplas em toda a NBA. O Memphis é o 3º time que mais sofre bolas de 3, dentre os mandantes é o mandante que mais sofre bolas triplas, e quando a gente fala para a posição de ala, que é a posição em que o RJ Barrett vai jogar e jogou o último jogo, é a posição em que o Memphis mais sofre bolas triplas, a linha dele tá em 1.5. Como o RJ Barrett é um jogador irregular, eu não vou confiar ainda nele, colocar dinheiro, mas é um jogador para vocês ficarem de olho. Outra coisa que a gente também precisa destacar é o fato de que os dois times pontuam bem ali na transição, então o jogo pode em algum momento ficar acelerado e quem sabe bem pontuado. Só não sei se vai ser o suficiente para ultrapassar a linha que o mercado estabeleceu. O Memphis Grizzlies é um time que tem uma eficiência ofensiva baixa. Geralmente, eu invisto no over em pontos deles quando o adversário tem uma defesa ruim. Não é o caso hoje. O Toronto é um time que se defende bem, acho que pioram, agora que perderam o OG Anunoby na defesa. Os Grizzlies, eles são o pior ataque da NBA por 100 posses de bola. O Memphis também não é um time tão veloz assim. Eles até gostam de jogar na transição, às vezes, mas estão na metade de baixo da tabela. Eles estão com dificuldades de criar arremessos. Sim, dá pra ver isso. Eles estão ali dependendo muito de um joguinho de pick and roll básico. E agora vamos falar aqui de Dallas e Blazers, mais uma duplinha que a gente vai fazer. Vamos duplar a pontuação aqui dos Blazers com a pontuação do Detroit Pistons. Sim, a gente tá dependendo de dois times ruins no ataque, mas eu acredito que seja o que mais faz sentido para essas duas partidas. A gente vai colocar aqui um over, lembrando que o Dallas é uma das 10 piores defesas da NBA, o Utah Jazz também é uma das 10 piores defesas da NBA, e o mercado ofereceu linhas baixas para esses times que, de fato, não são favoritos, jogam como visitante, pontuarem bem. Mais de 104,5 pontos dos Pistons, eu acredito, e a gente dupla aqui com a pontuação dos Blazers. Pessoal, sim, são muitos jogos hoje, muitos palpites, a gente vai errar bastante, vai acertar também, essas coisas fazem parte. É importante a gente fazer um filtro com as melhores opções, com aqueles palpites que vocês acham mais interessante, que faça mais sentido dentro daquilo que a gente indicou e que vocês concordam, para poder trabalhar no ao vivo, ficar de olho no cash out. Não adianta tirar para todo lado, colocar um valor pequeno em cada uma das entradas que a gente indica, porque a gente só faz o papel aqui de analisar todos os jogos possíveis para vocês. Mas, não quer dizer que a gente vai apostar em todos. A gente também vai fazer o nosso filtro, selecionar as melhores opções, melhores odds e palpites extras lá no nosso VIP. A gente sempre faz assim, é assim que a gente tem que trabalhar para ser lucrativo, principalmente nesse momento da NBA, que vai estar rolando muitas zebras, né? Então, acima de 104,5 pontos Pistons, aliado com acima de 104,5 pontos Blazers. Se vocês quiserem fazer essas combinadas com outras duplas, não tem problema, eu só citei um exemplo aqui para vocês de dois times que enfrentam defesas ruins e que acho que devam pontuar
bem. Primeiramente, a gente está falando de um Dallas que é uma das 10 piores defesas da liga e de um Jazz que também é uma das 10 piores defesas da liga. A gente está falando aqui de um Dallas Mavericks, que é um dos 10 times que mais sofrem pontos no garrafão, e de um Utah Jazz que, quando joga em casa, geralmente eles tomam vergonha na cara e se defendem um pouquinho melhor, mas ainda estão também na metade de baixo da tabela, e times que mais sofrem pontos nesse setor ali, empatado com o San Antonio Spurs e quase entre os 10 piores também, beleza? E a gente tem também ali a equipe do Utah Jazz que sofre muitos pontos para alas. O Bogdanovic é excelente nessas duas posições, pode ter o jogo dele potencializado contra sua ex-equipe e pode trabalhar bem hoje, já que ele tem a bola de 3 afiada e a posição em que o Jazz é o quarto time que mais cede bolas de 3 para jogadores da posição de ala. Beleza? A gente tá falando de um Pistons, que é o sexto maior ritmo da NBA, então mesmo que eles não sejam eficientes, eles têm um ritmo alto o suficiente e número de arremessos para poder ter um número de chutes ok, para poder chegar a 105 pontos. O Utah Jazz também é quase um dos 10 times mais rápidos da NBA. E também o Utah sofreram 113 pontos de média nos últimos 10 jogos. Eles sofreram mais de 104,5 pontos em 90% dessas partidas. Inclusive sofreram 111 para o próprio Detroit Pistons, que é uma entrada que eu considero interessante para hoje. E lembrando que nesse jogo aqui o Cade Cunningham jogou muita bola, né? Então ele pode pontuar bem também hoje, apesar do Jazz não sofrer tantos pontos para armadores na NBA. Mas agora falando aqui do Dallas, que eu já tinha destacado para vocês o quão ruim eles são na defesa, nos últimos 15 jogos eles sofreram 118,1 pontos, que é uma média bem alta. Eles sofreram pelo menos 112 pontos em 14 desses 15 jogos, o que também é bem alto, inclusive para o próprio Blazers, que fez 112 e fez 120 nos outros 2 encontros que eles tiveram. Isso porque os Blazers têm muito encaixe com eles. Os Blazers têm no Jeremy Grant, tem também no DeAndre Ayton, e por um tempo eles tiveram ali no Robert Williams jogadores muito produtivos no garrafão, que é um setor onde o Dallas sofre bastante. Anthony Simons é dúvida, DeAndre Ayton é dúvida, muitos jogadores importantes. Vamos ficar de olho aqui, porque senão não vai fazer sentido essa nossa entrada em acima de 104,5 pontos. Mas olho ali no Jeremy Grant, que deve brilhar, vem jogando na posição de power forward, onde o Dallas é o segundo time que mais sofre bolas de 3 por jogo, e ele pode ser o grande destaque dessa partida aqui, pelo menos do lado dos Blazers, porque do lado do Dallas a gente sabe que é Luka Doncic e companhia. Uma das boas notícias que a gente tem para hoje é que o Kyrie Irving está à disposição, e com o Kyrie a defesa do Dallas piora bastante, então gosto desses dois em quadra, já que eu tô dependendo de uma boa pontuação dos Blazers, beleza? Agora falando aqui de Knicks e Bulls, eu acredito que os Knicks sejam favoritos e devam vencer essa partida. Mas o mercado deu odds muito esmagadas. O Chicago Bulls é um time perigoso que é preciso respeitar. O New York Knicks está sendo seu principal protetor de área. A gente não sabe como os Bulls vêm hoje. A tendência é que Zach LaVine retorne e que Perry Williams e Kobe White também estejam em quadra. Mas a gente precisa de saber como vai ser essa escalação para definir uma nossa tip. Um handicap positivo a favor dos Bulls deve ser bem-vindo, desde que eles estejam à disposição e porque a linha está bem esmagada. Mas eu realmente acredito que os Knicks sejam favoritos para essa partida. Mas o ataque do Chicago Bulls continua deixando a desejar. A gente tá falando do sexto pior ataque em toda a NBA, e agora que o Giannonobi foi adicionado à escalação dos Knicks, eu acho que a defesa deles deve voltar a andar como antes, que já chegou a ser uma defesa de top 10, enquanto que o ataque nunca deixou de produzir. Os Knicks são o 9º melhor ataque da NBA, e se a gente for fazer um recorte aqui desse mês de dezembro, apesar da defesa deles ter sido péssima, eles continuaram atacando em um bom nível. O sexto melhor ataque, marcando 121 pontos por 100 posses de bola, como eles têm um ataque melhor do que o dos Bulls, e uma defesa com potencial para ser melhor também, eu acredito que o New York Knicks vence essa partida. Tentem pegar no ao vivo uma odd melhor ali do que essa 1,25, que eu acho que tá muito esmagada, mas se o Chicago vier saudável, um HC positivo deles ali, quem sabe, não faça sentido também. Falando agora de Suns e Clippers, o nosso palpite vai ser uma pontuação total em acima de. A gente tem dois times com talento, com jogadores que individualmente devem produzir muito bem. Booker, Bill, Kevin Durant, temos também James Harden, Kawhi, Paul George, é muita qualidade ofensiva. Eu diria que é um jogo que é certeza que vai ser over? Não existe certeza no basquete. Mas se alguém chegasse a mim e falasse, quero trabalhar com under, eu diria que você tá maluco. Porque você tá contando que jogadores de um nível top dos tops vão pontuar mal. Então, ficar torcendo contra 3 jogadores de alto nível de cada lado para que eles pontuem mal é contar muito com a sorte. Então, eu acho que o acima de 225,5 pontos totais é a melhor opção. Hoje, o Los Angeles Clippers, que joga como visitante, é um dos times mais overs que a gente tem na liga. Fizeram 122,9 pontos nos últimos 10 jogos, sofreram 116,5, dá uma média de mais de 238 pontos nas partidas das quais eles se envolveram, o que também é muito positivo para essa nossa entrada hoje, já que a gente busca 2 ataques produzindo bastante. O Phoenix Suns recentemente melhorou a sua defesa, mas eu acredito que aconteceu por uma questão de contexto, né? Eles não enfrentaram nenhuma elite ofensiva e acho que ficou um pouco mais fácil a vida deles na hora de defender, levando em consideração que eles encararam ali, por exemplo, um Orlando Magic, um Portland Trail Blazers,
um Charlotte Hornets, um Phoenix Suns, então eu acho que esses números são um pouquinho mentirosos. Se a gente for olhar aqui no Opponent Shooting e fazer um filtro aqui por zona, a gente pode observar que o Phoenix Suns não é espetacular não. Eles são o segundo pior aproveitamento na hora de defender a área restrita, né, que é a área mais próxima que é calculada para arremessos na NBA. O que faz com que a gente acredite, né, que os jogadores como Zubac também possam produzir bem, Kawhi, Paul George, Harden e Westbrook, jogadores que infiltram e podem ferir bastante essa defesa do Suns, que, repito, conta com 3 jogadores de talento absurdo para poder pontuar bem também. Se formos observar, a gente está falando de um Clippers que é um dos melhores ataques da NBA nesse momento, o 8º melhor. Se a gente for fazer um filtro aqui para esse mês de dezembro, quando finalmente o James Harden encaixou nesse novo sistema, os Clippers foi o 3º melhor ataque, e o Phoenix Suns, por mais que não esteja no topo, finalmente a gente vai começar a ver agora com mais frequência o seu trio ali, né, que foi montado com Bradley Beal, Devin Booker e Kevin Durant produzindo juntos ao mesmo tempo. Agora, vamos finalizar aqui com os jogos que acontecem na virada. Mais uma dupla que a gente tem para vocês. Vamos colocar um handicap esticado, positivo, a favor dos 2 visitantes. Os Lakers e os Kings não vêm bem e os 2 adversários têm um nível que dá para dizer que, jogando no Prime, com todo mundo saudável, dá para pelo menos ser competitivo contra os Lakers e contra os Kings. Só que, repito, o mercado, na minha visão, se equivocou bastante. Os Kings e os Lakers são favoritos? Eu acredito que sim, mas não dá para colocar uma odd tão distante assim para o Miami Heat, que a gente sabe que é um time que em jogos grandes eles viram outra equipe. Então o nosso palpite vai ser mais 13.5 do Heat. Aqui eles podem perder por até 13 de diferença, é um número muito alto. Jimmy Butler pode jogar hoje, Tyler Hero, Adebayo estão confirmados, e a gente vai colocar aqui um handicap esticado positivo também a favor do Magic, mais 12.5, eles também podem perder por até 12 de diferença, né? Também não, porque o Heat pode perder por até 13, o que não pode é o Heat perder por 14 ou mais e o Magic perder por 13 ou mais. Por que a gente acredita nisso? Bom, os Lakers nos últimos 11 jogos venceram 3 e perderam 8 jogos. Isso é bem preocupante, principalmente falando de um time que, desde que ganhou o título ali do In-Season Tournament, não conseguiu convencer. Eles também não cobriram esse handicap em 9 dessas 11 oportunidades de jogos que aconteceram pós-título do In-Season Tournament. Eles também vêm aí de uma sequência de 2 derrotas consecutivas. Eles perderam aí 7 dos últimos 9 jogos e perderam para times de um nível médio para baixo, inclusive. Como, por exemplo, a equipe do Chicago Bulls, a equipe do San Antonio Spurs, preocupa bastante, de fato. E se a gente for olhar aqui o Sacramento Kings, nos últimos 10 jogos, eles conseguiram vencer a grande maioria, isso é verdade, mas nos últimos 5, eles mais perderam do que venceram. E nos últimos 7, perderam 4, venceram 3 e só conseguiram vencer por tamanha diferença seus adversários contra o Memphis Grizzlies e também ali contra o Phoenix Suns. Mas ainda assim, o Sacramento Kings vem de derrota para o Charlotte Hornets ontem, onde as coisas não aconteceram, a confiança deles pode estar abalada, enquanto que o Orlando Magic, apesar de ter perdido para os Warriors, o Orlando Magic conseguiu se segurar bem, fazer um jogo brigado. O Magic gosta de pontuar por dentro, com Banchero e Franz Wagner, é o setor em que o Sacramento Kings é um dos 10 times mais vazados da NBA, no Paint, dentre os mandantes, eles também são dos 10 mais vazados, e com isso eu acho que o Orlando Magic pode equilibrar as coisas ofensivamente. Defensivamente, a gente está falando de um Magic que na temporada, em geral, é superior também aos seus adversários. É a 5ª melhor defesa jogando contra o Sacramento Kings, que não é uma das 10 piores defesas, mas volta e meia estão frequentando ali a zona entre os 15 e 20 piores. A gente também tem ali a equipe do Sacramento Kings, que depende muito das bolas triplas para poder produzir, com Kevin Huerter, com ali o Keegan Murray, entre outros arremessadores incríveis que eles têm, mas é um setor onde o Orlando Magic é um dos 10 times que menos sofrem bolas de 3 por jogo na NBA, e com isso acho que dá para fazer um jogo brigado entre as duas partes, tá? A gente tá falando de um Heat aqui que provavelmente vem com seus principais jogadores à disposição. Única dúvida de fato é Jimmy Butler, e se ele jogar, melhor ainda. E a gente tá falando aqui de um Sacramento Kings que, repito, vem cansado e do outro lado com os principais jogadores à disposição, com a possibilidade ainda de Ingles, Jonathan Isaac e Markelle Fultz voltarem. Então essa é a nossa dupla, esses foram os nossos palpites de hoje, análises, prognósticos, informações para vocês criarem as próprias análises, discordarem ou concordarem com a gente aqui nos comentários. E se você ainda não é membro do canal, clica no botão de Seja Membro, vai ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo, vocês vão ter acesso a vídeos exclusivos, e se você também quer ser VIP e ter acesso a todo esse conteúdo extra, vídeos, e-books, materiais e também as nossas tips, informações de quem joga, quem não joga no dia, além, é claro, do impacto que essas ausências ou presenças confirmadas podem causar no jogo, é só para quem é VIP, pelo menor preço do mercado, invistam nos seus conhecimentos. Eu sei que vocês vão apostar confiando ou não na minha opinião, então é muito importante que vocês passem a apostar com conhecimento, com informações, e a gente está disponibilizando isso para vocês por um preço camarada. Vamos fazer dinheiro, a gente vem.
de um dia 100% de greens, então não percam essa oportunidade. Muito obrigado pela sua audiência e falou!